que você hoje é convidado a falar a cada um que está do seu lado. Se queres ser feliz, observa os mandamentos. Nós não temos outro caminho. O cristianismo é um único caminho. Jesus diz no singular: eu sou o caminho. Nós não temos várias opções de caminhos e para escolher uma delas, ou de vez em quando escolher uma, e quando a gente cansa desse caminho a gente passa por outro. Não existe hoje. Se queres ser feliz. Interessante que o Padre Jonas começou a sua pregação também falando dessa felicidade. Nós estamos vivendo um tempo forte, um tempo em que a alegria é estampada até nas decorações, um tempo em que a festa que o mundo está vivendo deveria ser a grande festa da alegria, a grande festa da felicidade, e não teria pecado nenhum. Não teria pecado nenhum viver esse tempo do carnaval na verdadeira alegria, como em alguns lugares do Brasil ainda se conservou. O Nordeste, por exemplo, a festa bonita, que é aquele povo de mais de 1 milhão de pessoas pulando, feliz, homens, mulheres, crianças, aquilo que a televisão mostra no Recife, por exemplo, em Salvador, por exemplo, que deveria ser a grande festa, a grande alegria, aonde as pessoas iriam externalizar essa alegria e alimentá-la através das músicas, dos trios elétricos, das brincadeiras. O povo do Nordeste gosta de falar as noites brincantes, que inclusive acompanham o dia inteiro. E o que impede então de, a partir daí, fazer a experiência dessa alegria? Esses ataques do mundo que não quer a verdadeira alegria. Por exemplo, o Ministério da Saúde esse ano está distribuindo, durante o carnaval, 25, isso são dados oficiais, 25 milhões de preservativo. Isso é dado dos jornais, de graça. O governo patrocina 25 milhões. E esse ano os meios de comunicação estão divulgando, principalmente a partir da Bahia, uma notícia muito triste. Além de distribuir os preservativos, o governo baiano está colocando à disposição de todos aqueles e aquelas que quiserem a pílula do dia seguinte. Isso é dado oficial. Secretaria de Saúde de Salvador distribui essa pílula que nós sabemos abortiva. Aqueles que não conseguiram se precaver usando o preservativo gratuitamente oferecido, podem no dia seguinte, se houve a suspeita de gravidez, ir até um posto de saúde de toda Salvador, e não sei se de outros lugares também da Bahia, esse de Salvador é certo, e oferecer, que o governo oferece a pílula do dia seguinte. Até 72 horas depois, toma-se esse remédio, e se caso houve a gestação, mata. Como é que a pessoa pode ser feliz assim? Primeiro, prega-se, ensina-se e investe-se, apoia-se concretamente o sexo feito de qualquer jeito, sem pensar em nada daquilo que nós ouvíamos nessa primeira parte da manhã. O sexo banalizado, estragado, patrocinado. Nossos jovens vão acreditando
e, no entanto, a infelicidade que toma conta da pessoa. Por isso Jesus não tem medo. Quando lhe pergunta, e é um jovem que pergunta, o que fazer para ser feliz? Jesus diz, se você quer ser feliz, cumpra os mandamentos. Não existe outra possibilidade. Não obstante toda dificuldade que existe de fato, porque nós estamos condicionados. Cada um de nós aqui, nós vivemos num mundo, nós não somos anjos, nós somos gente pé no chão, influenciados, educados, contaminados por esse caminho de felicidade, que cada um de nós aqui que já deixou-se conduzir por esse caminho que o mundo nos ensina, o arrependimento que leva anos e anos. Por isso Jesus não abafa, por isso Jesus não esconde. Se queres ser feliz, cumpra os mandamentos. E aí a gente observa já no primeiro e no segundo mandamento, que devem ser lidos em conjunto: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Aí a gente já percebe, e o catecismo traz isso de uma forma esplêndida, que não tem outro caminho para a felicidade, senão a experiência, o lugar que Deus ocupa em nossa vida. A partir da doutrina que a igreja nos apresenta no catecismo, nós poderíamos resumir o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus numa pergunta que cada um de nós deveria tentar responder: que lugar Deus ocupa na minha vida? Que lugar Deus ocupa na minha história? Que lugar Deus ocupa nos meus divertimentos? Que lugar Deus ocupa na história da minha vida? E enquanto a gente não conseguir responder a essa pergunta, é óbvio, nós não acharemos o caminho dessa felicidade. Que lugar Deus ocupa? O mundo faz o possível e o impossível para que Deus fique de lado, para que a pessoa não ache esse caminho, inclusive apresentando a imagem de um Deus tirano, como que se Deus fosse um imperador do mundo, que exige que se cumpra os mandamentos apenas, pura e simplesmente, para demonstrar o seu poder. Quando nós falamos dos mandamentos, nós precisamos voltar a uma questão fundamental. O mundo hoje fala muito nos direitos humanos, nos direitos da natureza. Hoje, em tantos lugares no mundo, até já se escreve o direito dos animais, o direito das árvores, o direito dos rios, o direito humano, os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos direitos da natureza. Mas, enquanto o mundo não recuperar a ideia correta dos direitos de Deus sobre nós, todos esses direitos não passam de balela, todos esses direitos não passam de normazinhas, que não leva a pessoa à graça, que não leva a pessoa àquilo que de fato ela é, para a qual ela foi feita. O ser humano nasceu para ser feliz. Colocar Deus no centro da nossa vida, como o primeiro fundamento da nossa história, é romper com tudo aquilo que nos afasta da graça e da misericórdia de Deus. E essa é a grande praga que o mundo está vivendo. As consequências da natureza, até no clima, as consequências que nós sentimos em nós mesmos, na nossa saúde, por exemplo, estão intimamente ligados
a ideia errada, estragada, da força da graça de Deus, que para nós virou um peso. O mandamento, Deus pode nos convidar a vivê-lo, porque nós somos frutos de uma experiência libertadora. E eu penso que aqui está um grande segredo. Do mesmo jeito que tanto em Êxodo capítulo 20, como em Deuteronômio capítulo 5, como todas as outras vezes que se retoma a libertação do povo, é o fundamento dos mandamentos. Eis o Senhor que te libertou da escravidão. Eis o Senhor que te tirou do Egito. Essa é a base do fundamento. Mas, meus irmãos, quantos de nós aqui ainda não nos deixamos conduzir pela experiência libertadora de Deus? Quantos de nós somos escravos? Escravos do sexo, escravos dos vícios, escravo da sociedade, escravo de nós mesmos. Com certeza você também já tem experimentado isso, que há situações na sua vida que você, por mais que se esforce, você não consegue superar. Quantos de nós experimentamos isso? Quantos de nós nos propomos, nos retiros, nos acampamentos, nas celebrações, quando tomamos contato com um livro ou com uma canção, diz, não, a partir de hoje eu vou viver uma vida nova. A gente se propõe os bons propósitos que fazemos, e de repente, quanto menos a gente espera, a gente cai, a gente não consegue, porque falta para nós a força de Deus. Não basta pura e simplesmente um desejo pessoal. Nós estamos nadando contra uma corrente grave. Nós estamos nadando contra uma sociedade que investe no pecado. O pecado que chega até nós pelos ares, o pecado que chega até nós pelos meios de comunicação, a fraqueza. E aí a gente tenta esconder, e não adianta, porque somos infelizes. O mandamento é uma força interior que Deus alimenta dentro do nosso coração e que vai nos dando forças para que a gente vença esses vícios. A Bíblia diz, não adianta nada palavras bonitas para uma pessoa que é escrava. Enquanto a gente não se convencer, eu sou escravo do pecado, a gente não descobre que lugar Deus ocupa na nossa vida. Não se trata só de obedecer um conjunto de normas. Imagine, se fosse só um conjunto de normas, a coisa mais fácil da vida seria seguir 10 mandamentos. Qualquer condomínio, qualquer prédio tem dezenas de leis a mais do que os mandamentos que Jesus retomou, que Jesus anunciou que não veio para abolir, mas que veio levar à perfeição. Que perfeição é essa? A perfeição é o Espírito Santo, porque é pelo poder do Espírito Santo agindo em nós que nos dá forças que humanamente nenhum de nós aqui consegue. E como a gente não consegue e não busca a experiência desse Deus, a gente acaba caindo na máscara, a gente acaba caindo no fingimento, a gente acaba criando novos deuses. O mundo é especialista em criar deuses, deuses que não têm nome de deuses, que nos afasta do Deus verdadeiro, do Deus que nos liberta. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus como centro da nossa vida, significa uma tendência, uma busca do nosso espírito, que sozinho a gente não consegue.
nem você e nem eu. É a partir da luta, é a partir da garra, é a partir da persistência perseverante que a gente vai conseguindo. Mas é preciso olhar. Por isso Jesus diz: se queres ser feliz, cumpra os mandamentos. Mas Senhor, eu não consigo viver os mandamentos. O moço disse para Jesus: eu estou cumprindo esses mandamentos desde a infância. Se Jesus falar isso para você, cumpra os mandamentos, será que você tem, sendo honesto com Deus, condições de dizer: eu cumpro os mandamentos desde a infância? Eu não cumpro nem desde a infância e nem hoje. Porque quando a gente menos percebe, a gente colocou outros deuses em nossa vida. Quando a gente menos percebe, coisas pequenas ocupam o lugar de Deus em nossa vida. E não é por acaso, não. Isso é um projeto, hoje em dia alimentado principalmente pela nova era, alimentado pelo encardido, para colocar no nosso coração aquilo que vai ocupando o lugar que é de Deus. E por isso a gente é infeliz. Quantas coisas e quantas pessoas ocupam o lugar de Deus em nossa vida. E é preciso romper com tudo isso? Quais as pessoas, quais as coisas, quais os acontecimentos que na sua vida ocupam o lugar de Deus? Pense um pouquinho agora. Talvez até feche os seus olhos e pense: quem ocupa o lugar de Deus na minha vida? Quem ocupa? Que coisas ocupam o lugar de Deus em minha vida? Só você pode responder essa pergunta. Quem ocupa o lugar que é devido a Deus? E por isso mesmo me impedem de viver o projeto de Deus a meu respeito. Por que eu sou uma pessoa tão infeliz? Apesar de ter tantas coisas, apesar de tantas facilidades, por que eu não sou feliz? A palavra diz, e o catecismo ensina: enquanto a gente não viver os mandamentos, a gente não consegue ser feliz. Hoje eu quero pedir, Senhor, a graça de permitir que os teus mandamentos se impregnem no meu coração, na minha cabeça, como a sua palavra nos diz no Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua inteligência, com toda a tua força. Hoje eu quero pedir, Senhor, a graça de ser impregnado pela força dos mandamentos, a graça de ter derramado em meu coração o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, não vamos pensar que nós não conseguimos vencer e viver os mandamentos porque a gente é ruim. É isso que o encardido quer que a gente se convença: você é ruim, você não consegue. A gente não consegue porque a gente é fraco, porque a gente precisa dessa força do alto, porque a gente necessita dessa força de Deus, e necessita de eventos e de pessoas como esse, que nos impulsiona, que nos ajudem. Enquanto a gente não reconhecer que a gente por si mesmo não consegue, que a gente faz bons propósitos, mas logo ali na frente a gente cai, porque não é fácil nadar contra a corrente. E ainda mais porque o mundo vai criando mecanismos. Sabe que hoje é moderno ser ateu. É moderno.
É ensinado isso nas escolas, nos governos. Quantos países que hoje estão criando leis absurdas. Vocês observam uma coisa: quanto mais se afastam da lei de Deus, mais cria-se leis absurdas. Quantas leis, repito, para proteger os animais, por exemplo? Quantas leis para proteger o pecado? É livre. Você não pode falar nada. Isso é um absurdo. Mas tomemos um exemplo bem recente. Esse jornalista da Dinamarca, que resolveu criar umas caricatura, né? Criar uma caricatura contra Maomé e Alá, o Deus, ou o nome de Deus que os islamitas acreditam. E quanta gente no mundo defendendo o direito desses jornalistas de desenhar o que bem quer contra Deus. Olha a reação que o mundo está vivendo. Quantas mortes. Mas em nome do quê? Em nome da liberdade de expressão. Parece, a ideia que se tem é que só Deus não tem liberdade para se expressar. Só Deus não tem liberdade para se exprimir. Obedecer a Deus e os mandamentos de Deus parece que vai contra a dignidade da pessoa. Parece que vai contra o valor da pessoa. Mas os mandamentos de Deus nós deixamos de lado. Cada vez que você não observa os mandamentos de Deus, você vai obedecer os mandamentos do demônio. Não tem escolha. Cada vez que nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós temos que colocar outras palavras no nosso coração. O ser humano vive da palavra. O ser humano vive da lei. Ou obedece à lei de Deus, ou ele vai acabar obedecendo às leis injustas, absurdas, pecaminosas, estragadas. Leis que afastam o ser humano da graça. Leis absurdas que permitem o ser humano viver o que ele bem entende, do jeito que ele quiser. Quando a palavra diz amar a Deus sobre tudo, significa voltar-se para Deus, buscar em Deus essa força que humanamente nós somos incapazes. Hoje você é convidado a reconhecer: eu, por mais que me esforce, não consigo viver. Até porque a minha história está condicionada, desde a infância, da adolescência, por tudo aquilo que o Padre Jonas lembrava, que nós somos condicionados. Os resquícios estão em nós, e pior, hoje estão também no mundo, estão também na sociedade. Como é que pode investir tanto dinheiro para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas da graça? Porque sabe que uma pessoa afastada da graça, ela vai dar o seu melhor para alguém. Perguntar que lugar Deus ocupa na minha vida é perguntar para quem eu dou o meu melhor. Para quem você dá o seu melhor? O melhor do seu tempo? O melhor do seu dinheiro? Olha, gente, que coisa maravilhosa. Muita gente até acreditava que esse mês nós não chegaríamos aos 100%, porque parecia tão grande, é uma meta tão grande, a luta nossa é tão grande, a luta contra o demônio é tão grande, principalmente num período como esse, o mês mais curto, final de férias, pessoa voltando ao trabalho, voltando na escola, as despesas da escola e a preparação até para as festas do carnaval.
Mas hoje nós já estamos tendo um anúncio. E se cada um de nós aqui fizer a sua parte, nós chegamos ao 100% hoje. Não precisa nem de mais um dia ou dois para chegar. Hoje, nesse dia do Senhor. Por quê? Porque cada um está fazendo a sua parte. Agora, o que são esses 100% diante do que se investe? Por exemplo, olha, só essa campanha que o governo está fazendo para distribuir preservativos, dá pelo menos 3 vezes mais o projeto da M Almas desse mês. Como é que eles conseguem com tanta facilidade? 25 milhões. Pensa a R$1 cada um, já dá 25 milhões de reais. Além disso, esses medicamentos abortivos que são caríssimos, aonde arruma dinheiro para isso? Com que facilidade arruma dinheiro? Porque os poderes desse mundo estão acoplados a esses que governam as nações, a esses que dão o seu melhor. Para quem você dá o seu melhor? Que lugar Deus ocupa na minha história? Quantos de nós estamos dando o nosso melhor para o pecado? Do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso corpo, da nossa alma. Para quem fica tudo isso? É por isso que nós não somos felizes como deveríamos ser. Porque essa é a vocação do ser humano. Por que fala da vocação à santidade? Por que fala da vocação à castidade? Por que fala a vocação comunitária? Por que nós somos ungidos? Por que nós recebemos esse óleo quantas e quantas vezes? Porque o ser humano nasceu para ser feliz. Você é feliz? Buscamos essa felicidade em tantas coisas e em tantas pessoas e não a encontramos. E não vamos encontrar. Claro que a gente até gostaria, muitas e muitas vezes, oh meu Deus, me ajuda a ser feliz, mas eu continuo no pecado. Ajuda, Senhor, a ser feliz, mas continuo trilhando os caminhos da infelicidade. É como que estivesse aqui uma trilha de fogo e a gente andando por essa trilha. Senhor, me ajuda a não queimar o pé. Mas então sai dessa trilha, pega esse outro. Não, eu quero cabeça dura, eu quero andar por aqui. Eu quero andar no fogo, mas não quero me queimar. Eu quero atravessar um rio de muitos metros de profundidade, não sei nadar, e peço a Deus, oh meu Deus, me ajuda, e entro na água. Pode berrar o tanto que você quiser, você vai afundando. E Deus não pode fazer nada. Há uma passagem no Evangelho, lá na terra de Jesus, lá em Nazaré. Ali Jesus não pôde fazer milagres. Está escrito na Bíblia. É um absurdo. Se Jesus é Deus, se Ele curou tantas pessoas, se Ele fez obras maravilhosas, em Nazaré Ele não pôde. Será que alguém fosse escrever o Evangelho da nossa casa, o Evangelho da nossa família, o Evangelho da nossa comunidade, acabaria tendo que escrever isso também? Ali, naquele grupo, ali naquele acampamento, ali naquela comunidade, Deus não pôde fazer milagres, porque cabeça dura que nós somos, deixamos de lado o cumprimento dos mandamentos. Está certo. Talvez tenha sido culpa da nossa catequese, daquela visão errônea, daquela visão negativa de Deus. Talvez, quando nos ensinaram os mandamentos, esqueceram-nos de ensinar o fundamento dos mandamentos, o amor de Deus. Eu sou o Senhor que te fiz sair do Egito. Talvez esqueceram de levar-nos a uma experiência da libertação de Deus. E aí fixou-se na nossa cabeça essa visão errada. Talvez essa seja a grande causa que a gente incutiu aqui. E aí, como o mundo vem ensinando para nós,
que o ser humano é livre, que o ser humano precisa se libertar, que o ser humano não pode ser escravo. E aliás, essa é a doutrina ateia. Todos aqueles que pregaram a morte de Deus, os filósofos da morte de Deus, Nietzsche, Freud, Marx, Simone de Beauvoir e tantos outros, gente que investiu a sua inteligência para ensinar que Deus não tem direito sobre nós. E por isso mesmo, a consequência disso, em todos os lugares, e nós estamos indo por esse caminho também. É muito interessante que no Brasil, as filosofias ateias não conseguiram evoluir, como em países feitos a Europa, por exemplo, como em países do norte, Estados Unidos, Canadá e tantos outros. Engraçado, aqui no Brasil, as filosofias ateias, elas não se deslancharam. Aliás, é capaz de não conseguir citar um pensador ateu brasileiro, alguém que tenha escrito um texto filosófico sobre o ateísmo. Não tem. E como não achou esse caminho do ateísmo filosófico, que nega Deus, até porque a nossa história ela é marcada por um conjunto de elementos de fé, então o encardido achou outros caminhos. E aí vem, a partir da alegria do povo. Alegria é um dom nosso, alegria é dom de Deus, alegria tem que ser a marca registrada nossa. Aí descamba a alegria para a alegria do pecado. A religiosidade popular. Nosso povo tem fé, de norte a sul desse país, nosso povo tem a marca da fé. Aí nessa religiosidade popular, vocês observem uma coisa, na propaganda do carnaval, e quem já foi lá na avenida, eu nunca fui, não sei como é, não sei pela televisão, alguns elementos estão presentes em todas as escolas. Por exemplo, a nudez. Será possível que para ser feliz você está pelado? O símbolo do carnaval é uma mulher pelada. Será que não está já contradizendo com aquilo que nós já ouvimos hoje? Do corpo feminino, imagem e semelhança de Deus? Aplique a pergunta ao corpo. Que lugar Deus ocupa no meu corpo? Na minha beleza? É lindo e maravilhoso, gente. O corpo feminino é uma das obras, se não a mais bela, que Deus talhou no mundo. Meu Deus do céu, você vê esses museus importantes do mundo, que as pessoas pagam, viajam longe, para ir ver uma obra de arte feita no mármore. Olha para o corpo de uma mulher, também para o corpo masculino, mas o que se explora mais é o corpo feminino. Que obra de arte maravilhosa. Mas como é que isso é apresentado no carnaval? De uma forma aporcalhada, que só convida para o uso da mulher. Além disso, além desse culto ao corpo, que ocupa o lugar de Deus, observe uma coisa interessante. Mesmo em regiões do Brasil, aonde as falsas doutrinas não são tão fortes, por exemplo, no sul, em algumas regiões do norte, por que será que em toda escola de samba precisa colocar os orixás? É acaso? Por que será que em todas as escolas de samba tem que ter lá um carro alegórico simbolizando os símbolos das doutrinas contrárias à palavra de Deus? Não é por acaso. E é claro que a pessoa que está lá, a música é boa, o ritmo é bom, os enfeites são maravilhosos, as alegorias são belas, aquilo envolve a pessoa, até a própria batucada envolve.
É muito difícil você ir lá ouvir, ou na televisão, ou lá ao vivo, e não começar também, sem querer, quase que inconscientemente, a hora que começa o som da bateria, por exemplo, que é uma coisa espetacular. O seu corpo vai sendo invadido. Então vocês vejam com que eles trabalham. Primeiro eles se despem, para que a gente também se dispa. Depois vem o som, que entra pelo nosso ouvido, e vai fazendo o ritmo. Depois a beleza, a decoração. E quanto menos se espera, você está envolvido. E aí nessa hora pergunta, mais uma vez, que lugar Deus ocupa? Que lugar Deus ocupa nas nossas festas? E isso é tão terrível, que muitas e muitas igrejas, para poder atrair o povo, acaba também fazendo a mesma coisa, querendo se igualar. Meus irmãos, será por acaso que nesse acampamento da Canção Nova, com milhares de pessoas, a proposta que nos é feita pela palavra de Deus é viver os mandamentos? Não parece uma coisa retrógrada? Que é isso? Enquanto as televisões todas do Brasil e a partir do Brasil no mundo está divulgando baile, está divulgando festa, onde as pessoas estão peladas, onde as pessoas estão fazendo, a droga corre solta, vem a Canção Nova fazer um acampamento que atrai gente do Brasil inteiro, sem contar os milhares que nos acompanham pela televisão. Falar em mandamento não é nadar contra a corrente? Sim ou não? Não, credo que é mais fraquinho. É ou não é nadar? Pois eu queria dizer a você, meu irmão, por mais difícil que seja, essa é a sua vocação. A minha. A vocação do cristão, quando olha para o primeiro e o segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. A vocação do cristão, determinada pelos 2 primeiros mandamentos, é essa: ser cristão é ter a coragem de nadar contra a corrente. Pergunta para quem está do seu lado: é fácil? Fácil é ir para o inferno. É difícil? É muito difícil. Nem todos nós conseguimos o tempo todo. Mas sabe de uma coisa interessante? Manda dar uma filmada geral nesse povão. Até se possível dar assim uns zooms para mostrar a cara desse povo. Inclusive eu aqui e nós. Sabe por quê? O fato de você estar sendo mostrado agora pela televisão para o mundo inteiro, nesse canal de televisão, nesse acampamento, é o Espírito Santo dizendo para mim e para você: você precisa deixar de ser besta. Porque o mundo tudo faz para nos convencer de que nós não conseguimos. É difícil nadar contra a corrente? O que você perguntou para quem está do lado aí? É fácil? É difícil? Por mais difícil que seja, você está conseguindo, senão você não estaria aqui.
Eu posso, eu consigo, eu não sou um coitadinho, eu não sou um Maria vai com as outras, eu não sou um pedaço de madeira jogado na água, que a água leva para onde quiser. Você está conseguindo, aos trancos e barrancos, ótimo, porque quanto mais difícil a caminhada, maior é a resistência. Eu fiquei muito impressionado quando no final do ano estive pregando nos Estados Unidos, numa parte da região que pegou os furacões, os vendavais. Eu fiquei impressionado com o número de árvores caídas na beira da rodovia. E isso que eles já tinham tirado um monte. E o que me impressionou? As árvores caíam com as raízes. Então você passa a ver a árvore caída e a raiz da árvore fora da terra. E aí uma coisa que me observei, ninguém falou para mim não, depois eu comentei com o pessoal que me conduzia lá. Se fosse no Brasil, que desse esse vendaval, 99% das árvores não teriam caído. Porque como aquela região da Flórida, Miami, é uma região muito úmida, lembra muito o nosso Nordeste, perdão, o nosso Norte. Ela é muito úmida e muito arenoso, tanto que tem lá uma região igualzinha ao Pantanal, por água. A árvore nasce, ela não precisa fazer muito esforço para crescer, porque a terra é fofa, tem muita água, no instantinho cresce, mas as raízes da árvore vai para o lado. Você não vê uma árvore com aquele, igual eucalipto, por exemplo, que a raiz vai lá para o fundo. Não tem, são raizinhas, só para manter a árvore viva. Na hora que vem essa tempestade, pouca coisa já derruba a árvore. Gente, é o que está acontecendo conosco hoje. Estão criando essa mentalidade das coisas fáceis, que tudo é fácil, tudo é light. Já preguei sobre isso aqui na Canção Nova, há uns 6, 7 anos atrás. O cristão light. É light, é suave, tudo fácil, tudo que você quer você consegue. E a pessoa acredita nisso. Mas enquanto ela vai crescendo, não é crescimento coisa nenhuma, é um inchaço, as raizinhas suaves, não exige esforço, não existe garra. Por outro lado, quando a gente viaja, principalmente no Nordeste do Brasil, aí há um grupo de irmãos nordestinos, vocês veem isso mais do que a gente, aquela região seca, 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 a terra está esturricada. E por que aquelas árvores ainda estão de pé? Muitas árvores, claro, muitas morrem, mas por que muitas árvores de pé? Porque tiveram que lutar o vento e a seca. Elas tiveram que ir buscar lá no fundo da terra, às vezes um fiozinho de raiz, que achava lá a 10, a 20, 30, 40, 100 metros de profundidade, para achar um olhozinho de terra, que teve que achar as frestas das rochas. Muitos daqueles lugares têm a 30, 40 metros para baixo do nível da terra, aquilo é pedra, tiveram que entrar ali no meio, e achando devagarinho, contornando, e achou água, e por isso é resistente, e por isso aguenta firme. Nós precisamos aprofundar nossas raízes em Deus, deixando que o Espírito Santo cure essas raízes, permitindo que por isso que nós precisamos da água viva do Espírito Santo. A água viva do Espírito Santo que fecunda o mais íntimo do nosso coração, o mais íntimo da nossa história, que é isso que dá forças para que a gente vença essas dificuldades que todos temos, que todos passamos por elas.
Ninguém de nós aqui, a não ser que já é fraco por natureza, mas ninguém de nós aqui chegou aonde chegou sem luta, sem garra, sem esforço, sem superação, sem autossuperação. Quem é capaz de dizer o que você superou para estar aqui hoje? Quem sabe ontem, anteontem, essa semana, você passou de cama, doente, machucado. Quem sabe nessa semana você recebeu uma notícia ruim de um filho, do marido, da mulher. Quem sabe você participou de uma reunião triste, aonde você foi demitido do seu emprego. Quanta gente? Quantas pessoas sofrendo no mundo? Em média morre por dia 148 mil pessoas, todos os dias. Nasce 260, 270 mil pessoas por dia. E morre por dia no mundo 148, 150 mil pessoas. Que alguns de nós nem vai entrar na conta deles, né? Também não sei como é que eles contam isso. Morre por dia, portanto, 150 mil pessoas. Hoje você está sofrendo porque morreu alguém? Não. Mas 150 mil pessoas, aliás, cada um desses que morre é pelo menos 3, 4, 10, 20 pessoas sofrendo. Então hoje tem aí no mundo 1 milhão, 2 milhões de pessoas sofrendo com a morte de alguém. Mas isso não nos incomoda. Por isso Deus me inspirou a escrever o livro Cura dos Traumas da Morte, para ajudar essas pessoas. Então a gente não sabe. Eu não sei o que está se passando com você, meu irmão. Eu não sei qual é, também você não sabe o que está se passando comigo. Por isso, e nós vamos falar sobre esse mandamento ainda na terça-feira de manhã. Por isso nós não podemos julgar ninguém. Por isso nós não podemos levantar testemunho falso, e nem que não seja falso. Eu não sei o que está se passando na pessoa. Eu não sei qual é as dificuldades que ela teve que superar. Quantos tiveram inúmeros obstáculos. Mas você está aqui. Feche seus olhos um pouquinho e retome a sua semana, o seu mês, o sofrimento que você viveu ou está vivendo ainda, a dor que você sentiu ou está sentindo ainda, e agradeça a Deus. Eu quero ser feliz, ó Pai. Eu sei que foi para isso que eu nasci. Os meus pecados acabaram me afastando da sua graça. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que se eu fosse tratado segundo os meus pecados, eu não estaria aqui. Quero pedir perdão, Pai, porque muitas e muitas vezes eu não amei sobre todas as coisas. Eu não o coloquei como centro da minha vida. Eu não lhe dei o lugar que o Senhor merece, ao qual eu devo, por direito. Eu quero pedir perdão, Pai, por todas as vezes que eu não acreditei no seu amor, no lugar do seu amor em minha vida. Eu me deixei levar pelo desânimo. Eu quero pedir perdão, Pai, por todos os meus pecados. Eu sei que o mal que eu estou vivendo hoje, que a enfermidade que eu estou vivendo hoje, é consequência do pecado. Mas que maravilha, o seu amor, Pai, é maior que o meu pecado. Que maravilha, Pai, o seu amor é maior do que a minha doença. Mesmo as vezes que eu tomei o seu santo nome em vão,
que eu me deixei levar, Pai, pelos apelos estragados, malignos, sujos do pecado, que eu coloquei, ó Pai, outros deuses em minha vida, em meu coração, em minha história. Mas hoje, Pai, eu estou aqui. Eu sou mais do que vencedor pela Tua graça. E com certeza, a vitória do Seu amor será a força que eu mais necessito. E que com certeza, o Senhor já está derramando pelo banho de regeneração do Espírito Santo. Derramai, ó Pai, no início dessa tarde, nesse dia, o dia do Senhor, no meu coração e na minha vida, a alegria de pertencer ao reino, a esse reino do qual o Senhor me arrancou e me introduziu. Obrigado, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!